Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre as mudanças climáticas no mundo, conversando aqui com o professor Carlos Alfredo Joly, coordenador da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Professor, para a gente dar continuidade à nossa fala nesse segundo bloco, a ONU divulgou um amplo relatório sobre o meio ambiente. Os dados mostram que se processos de produção e consumo não forem alterados, 1 milhão de espécies animais e vegetais corre o risco de extinção. Vamos acompanhar para a gente ver. O futuro do planeta pode ser sombrio graças à ação humana. Nesta segunda-feira, as Nações Unidas lançaram um relatório histórico sobre o meio ambiente, a primeira avaliação da natureza feita pela organização em mais de 15 anos. O estudo de 1.800 páginas foi feito por 450 especialistas e atesta que 1 milhão de espécies animais e vegetais correm risco de extinção e muitas podem sumir nas próximas décadas. Estima-se que haja 8 milhões de espécies no total ao redor do mundo. Além disso, o ritmo de desaparecimento de espécies já é tão acelerado que a Terra pode passar pela primeira extinção em massa desde que os dinossauros foram erradicados há 66 milhões de anos. Segundo Robert Watson, presidente da reunião de nações que ratificou o relatório, a exploração e o envenenamento de florestas, oceanos, do solo e do ar ameaçam a sociedade tanto quanto o aquecimento global. Entre desmatamento, agricultura intensiva, sobrepesca, urbanização descontrolada, mineração e outros fatores, 75% do ambiente terrestre está seriamente perturbado pela atividade humana. Além disso, 66% do ambiente marinho também está afetado. Watson diz que estamos acabando com as bases das nossas economias, nossos meios de subsistência, a segurança alimentar, a saúde e a qualidade de vida em todo o mundo. O especialista afirma que mudar esse quadro vai exigir uma transformação na forma como produzimos e consumimos quase tudo, principalmente a comida. De acordo com a ONU, os principais motivos de perdas de espécies e degradação da natureza são a diminuição do habitat, a caça, o aquecimento global, a poluição e o contato com espécies estranhas. Ministros do G7 se reuniram neste domingo para definir uma cartilha de proteção à biodiversidade com medidas para acabar com o desmatamento, a poluição de plásticos e a degradação de recifes de corais. Bom, portanto, tá aí. Só para lembrar, eu acho que essa reunião aconteceu dia 12 de maio, não é? Não, Início de maio, né? Foi dia 7 de maio, aconteceu essa convenção aí. É grave, hein, o que o CBT está nos expondo aqui? Então, essa plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, ela foi criada em 2012. Então, ela levou basicamente 7 anos trabalhando em vários relatórios, entre esses o principal, que é esse relatório global, mas ela também fez relatórios regionais, fez um para a região das Américas, que ficou pronto no ano passado, e fez alguns outros com os temas específicos, como, por exemplo, polinização e produção de alimentos. Mas esse global é o primeiro relatório desta qualidade que nós temos para fazer uma avaliação da situação de biodiversidade e do que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. A gente pode dar como exemplo, polinização é um serviço ecossistêmico. A gente não paga nada às abelhas que vão lá e polinizam boa parte das plantas que fornecem alimentos para nós. Depende dessa polinização. Então, se você toma ações que destroem o habitat ou o local onde as abelhas vivem, você vai ter menos polinização e, portanto, uma produção menor de alimentos e, consequentemente, uma falta de alimentos à disposição. Então, esse relatório global, ele teve essa característica de não só trazer o conhecimento científico, como também trazer conhecimento tradicional e indígena, quer dizer, tudo que era possível de fonte de conhecimento sobre biodiversidade e como essa biodiversidade afeta a nossa vida foi reunido nesse relatório. Então, ele é um marco importantíssimo para que a gente comece, de fato, a planejar o que a gente estava discutindo no bloco passado, né? Um dos impactos sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos é justamente o aquecimento. Então, essas coisas estão relacionadas e a gente precisa cuidar desses problemas de uma maneira integrada. Ali no VT que a gente pode acompanhar agora, a gente pode ter até 1 milhão de espécies em extinção.
A gente chega a isso? A gente chega exatamente a isso. Esse é um cálculo, uma estimativa feita baseada no que a gente já sabe que está extinto, o que a gente conhece, a história de extinção, e uma projeção de se as taxas continuarem dessa maneira e a exploração de espécies continuar dessa forma, a gente vai chegar em 2100 com essa perda de 1 milhão de espécies. Como é dito no VT, a gente estima que no mundo inteiro a gente tenha 8 milhões de espécies. Então nós estamos perdendo 1/8 das formas de vida que existem no planeta. E muitas delas são importantíssimas para nós. Não é só a vida humana que está em risco, mas a vida deste número grande de outras espécies que a gente está colocando em risco. O principal impacto sobre a perda de espécies é o que a gente chama de mudança do uso da terra. É você derrubar uma floresta para substituir ela por criação de gado ou substituir ela por cultura. Essa é a principal razão de perda de espécies. A segunda razão são as espécies que são exploradas de uma forma muito intensa. Peixes são um ótimo exemplo. Peixes que são explorados, os peixes economicamente importantes, todos eles estão nessa lista de ameaçados porque se explora mais do que a capacidade da natureza de repô-los. E o terceiro fator é o aquecimento global, que tem um impacto muito grande no funcionamento dos sistemas florestais, dos sistemas como o nosso cerrado, como as nossas áreas de Pantanal, que mudam completamente em função desse aquecimento. Até o senhor falou assim na questão de, desculpe gente, desmatamento para poder ampliar para gado, enfim, plantar agricultura em geral, tá? N fatores. Mas aí se diz assim, mas a população também cresceu. Sim. E necessita de alimento para poder, de uma forma global, todo mundo sobreviver. Como é que equilibrar isso? Existem outras formas? Eu acho que é perfeitamente possível a gente equilibrar e essa é uma das razões pelas quais hoje os setores mais avançados do agronegócio procuram essas soluções, onde você tenha uma situação na qual você usa áreas que são degradadas, você não precisa, no Brasil nós temos áreas extensas que foram degradadas porque foram utilizadas demasiadamente sem nenhum cuidado com o solo e que podem ser utilizadas para a agricultura se elas forem recuperadas. A nossa produção de gado ela é muito ineficiente, a gente produz basicamente uma cabeça por hectare, é um número muito baixo, a gente pode mais do que dobrar isso usando tecnologias mais modernas. A gente pode utilizar o que já aconteceu com soja, que já aconteceu com cana, onde a gente tem, se a gente comparar a produtividade por área há 15 anos atrás com a de hoje, ela triplicou. Sim. Então a gente não precisa expandir áreas, a gente pode aumentar a produtividade por área. Então essas negociações aqui são importantes, de você entender que a floresta ela tem um papel importantíssimo em fazer, por exemplo, a regulagem do clima, em fazer a chuva que nós temos aqui na região sudeste e centro-oeste, que é importantíssima do ponto de vista de cultivo, ela é gerada na Amazônia. Se você remove a floresta, você não vai ter mais essa chuva disponível para suas áreas de cultura. Então você tem que olhar o sistema como um sistema integrado. É onde que eu posso mexer de forma que eu tenha a maior produtividade com o menor impacto. E é isso que a gente tem procurado. Aliás, o senhor falou de chuva, a gente não pode deixar de falar disso no Rio de Janeiro este ano, que aquilo foi uma catástrofe, né? O que caiu de água no Rio de Janeiro este ano aqui, a gente tem que levar em consideração. Isso já é um reflexo disso que nós estamos discutindo? A gente nunca consegue apontar dizer, não, isso aqui é um reflexo, mas uma das previsões é que situações como essa aconteceriam e vão acontecer com maior frequência, de você ter eventos de chuva muito concentrada. Então, num período de poucas horas, você tem uma quantidade muito grande de água. Nas cidades, isso se torna pior, porque o solo está impermeabilizado, em sua grande parte ele é utilizado por nós, então a água rapidamente escorre para os riachos ou para os que estão canalizados, em sua boa parte também com canais entupidos, porque uma grande quantidade de lixo, e aí, não tendo para onde correr, elas se extravasam e a gente tem esses problemas de inundação e que em regiões baixas, onde você tem pouca diferença de altitude entre áreas
muito próximo aos morros e áreas das praias, a água não tem basicamente onde escoar, ela acaba ficando parada. E nós vimos ali na região do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que Sim. as ruas ficaram interditadas por mais um dia, porque a água o que não baixava. O que é isso? A água descia de uma forma, de uma enxurrada, que arrastava carro, arrastava todo mundo. Que realmente ali... E para mim o impressionante foi o quanto tempo ela levou para drenar, né? As ruas ficaram interditadas por mais de um dia, por estarem inundadas. Isso é uma coisa que eu não tinha visto ainda acontecer, pelo menos lá no Rio de Janeiro. Nossa, realmente. Aqui em Ilhabela, né, a gente teve um caso parecido? A gente tem aqui no Litoral Norte situações semelhantes, algumas que aconteceram há muito tempo, mas outras que vêm acontecendo com cada vez mais frequência. Todo início do ano a gente vê na região entre Rio e Santos, por exemplo, Angra dos Reis, a gente vê desmoronamentos, em Paraty a gente vê desmoronamentos, coisas que se tornam cada vez maiores porque a gente acabou invadindo áreas que não têm estabilidade e junto com isso a gente tem esses eventos mais concentrados. Então você tem essas enxurradas com uma força muito grande que arrastam casas, arrastam árvores, arrastam carros e a gente tem um impacto não só na infraestrutura como de perda de vidas, que é o mais importante. O senhor falou da questão, nós estamos falando sobre a questão da chuva, mas a gente teve também um índice muito grande de seca aqui no estado de São Paulo, num período, acho que 2015. 2015, nós tivemos uma seca. Se me falha a memória, que foi uma seca drástica, realmente ficamos praticamente sem água na cidade de São Paulo e tudo mais. Então é o outro extremo, né? É quando você tem esses eventos concentrados e porque eles estão concentrados, você tem períodos muito grandes de intervalo entre esses eventos. Essas chuvas fortes, elas não servem para reabastecer reservatórios, porque como eu disse, elas correm superficialmente, é uma subida do nível do rio rapidamente e isso deságua, mas não repõe a água dos reservatórios. Então o que nós tivemos em 2015 foi uma seca muito intensa e grande parte dela se deve a desmatamento no estado como um todo. Então a chuva hoje, quando ela cai sobre a mata, ela chega no solo com pouca energia e penetra no solo, vai abastecer o freático e vai fazer com que o reservatório tenha uma quantidade de água suficiente para manter o funcionamento tanto de hidrelétricas como de fornecimento para as cidades. Quando você não tem essa floresta, a chuva bate diretamente no solo, mexe com as partículas do solo, provoca erosão e carrega esse solo junto para os rios. Então você tem o assoreamento dos rios e as inundações. Isso aí tem o dedinho do homem. Sim. Também, né? Nós estamos fortemente envolvidos com essas alterações. Bom, esse é o Programação Nacional, que eu preciso ir para um rápido intervalo. Estamos falando aqui sobre mudanças climáticas. A gente volta já.